Quero invocar o nome Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite, filhas lindas, maravilhosas, presente de Deus, sobrinhas, sobrinhos, cunhadas, irmãos carnais, irmãos em Cristo, minha esposa amada, um presente de Deus na minha vida. E hoje mais um dia de batalha. Não é verdade, irmão? Irmã Neuzi, um beijo no coração. Que mulher maravilhosa essa irmã. Lembro quando eu me converti, irmãos, irmãs, cunhadas, tios, parentes, sobrinhos, sobrinhas, primos, primas. Estava tão no fundo do poço. Estava parando águas sujas em cacimbas de parede rachadas, e quando o inimigo por mais de 15 vezes tentou tirar minha vida com morte certa, e se não fosse a mão de Deus, já não estaria mais aqui falando essas palavras lindas em oração para você, para mim. E essa irmã saiu lá de trás e deu um abraço aconchegante, ela, o marido. E quantas vezes nós estamos, irmãos, perdidos em tempestades, em furacões, em trovões no meio do mar, mas Jesus, o Cristo, o único a ser prostrado, adorado, louvado e seguido, Ele nos direciona para portos seguros. Não é verdade, irmão, irmãs? E hoje é mais um dia de batalha. Mais um dia de batalha. Então, para você, meu irmão, minha irmã, nossas filhas lindas, maravilhosas, e aqueles que já saíram, aqueles que estão saindo e aqueles que vão sair, que a presença da Trindade, o Deus Pai, Criador de tudo e de todos, o Deus Filho Jesus, o Cristo, e o Deus Espírito Santo possa estar presente dessa batalha que você vai ter. Pode ter certeza, todo dia é uma batalha, meu irmão, não é verdade? E assim também, queridos, queridas, esta batalha, mesmo com algumas derrotas, mas a vitória é certa em Cristo Jesus, meu amado. É por isso que nós estamos aqui. Vamos orar, meu irmão. É isso aí, ó. Proclame da montanha, leve a palavra de Cristo, a mensagem de liberdade de Cristo às ruas. Amém? Faça uma oraçãozinha pequena que nós já vamos começar nessa palavra poderosa de Cristo Jesus, palavra de alta ajuda, uma palavra poderosa para nós podermos mudarmos os nossos comportamentos em arrependimento. Sem arrependimento, mudança de comportamento, não existe salvação, meu irmão. Você vai queimar lá onde esse livro maravilhoso, o livro dos livros, nos fala que eu mesmo, após de estudar todas as religiões, estudar como surgir, o porquê, como, onde, e ter na minha casa vários outros livros antes de me converter, autoajuda, coach, livros dos mormons, livro de espírita, livro de não sei o que, tudo, mas nada maior do que esse livro, o livro dos livros, a Bíblia Sagrada, que ganhou já todos os prêmios, o livro mais vendido no mundo, meu irmão, minha irmã. Essa é a verdadeira terapia e é a palavra de Deus que você precisa hoje, amém? Vamos fazer uma pequena oração e um beijo no coração aqui para minha esposa, um amado, um presente de Deus na nossa vida, assim também para o meu primo André amado, o meu sobrinho amado Alisson, e também aí para essa irmã maravilhosa que uma vez
e falou palavras tão poderosas, me ligou, e eu estava precisando tanto ouvir aquela palavra, irmão. E irmã Neuci, que Deus continue derramando mares de bênção na sua vida, minha irmã. Ali também temos aqui esse irmão bênção de Deus, né, que também trouxe essa palavra linda de quando a gente precisa de um fermento bom, de uma palavra, de um amigo, né? E aí também o irmão Vinícius e muitos outros, todos vocês aí, em nome de Jesus, né? Pastora Lilia, que tem uma palavra poderosa, quando ela abre a voz, solta a voz assim, a igreja estremece os pilares, porque você vê ali uma pessoa digna no caráter de Cristo Jesus, que prega a palavra, a mãe de família e mãe da igreja também, né? O pastor Elias Meirelles e muitos outros aí, meu irmão, né? Que tem a verdadeira palavra. Um beijo também no coração do meu pastor Rodrigo, um jovem amado e que tem a palavra poderosa do nosso grande Deus. E é isso aí, meu irmão, minha irmã. Então, nós estamos juntos aí. Hoje, pode ter certeza que quem dorme é você, porque o inimigo, né, não dorme. O pastor Gleison, esse pastor Gleison tem uma voz, é abençoado, é um homem de Deus. E a gente se conheceu muitos anos atrás e Deus proveu pastos verdejantes e também proveu a ele águas cristalinas. Pastor Gleison, em Gleison, que seu dia seja maravilhoso e seu ministério também seja grande e imenso, amado. Que Deus te abençoe. Estamos aqui, um abraço para o irmão Júlio e também para o pastor José e todos vocês aí que estão ouvindo esse áudio. Que Deus abençoe. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Amém, irmãos, irmãs? Fiz a minha oração já para você, para sua família, para mim. Queridos irmãos, vamos fazer uma oração para todos nós. Essa oração poderosa para hoje, para o dia que está começando ou terminando, para esse bom dia, para essa boa tarde, para essa boa noite. Pai Santo, Rei Eterno, Autor da nossa vida, nós te louvamos nesse início desta manhã, dessa tarde, dessa noite e todo o tempo, Senhor. Te agradecemos pela respiração que o Senhor nos dá, por esse ar maravilhoso de podermos respirar. Deus amado, pelo abrir dos olhos, pelo caminhar firme, mesmo que as pedras estejam nos nossos caminhos, no caminho desse irmão, dessa irmã. Eu não sei o que está passando com ele ou com ela, Senhor, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é o Deus onisciente, onipresente e onipotente. O Senhor nos conhece, o Senhor é o nosso Criador, Senhor. Senhor, consagramos, ó Pai, esta manhã a Ti, que seja um dia repleto de comunhão, revelações e propósito, Deus amado.
E que cada irmão, ó Pai, e irmã sinta-se renovado pela presença do Deus Espírito Santo e cheio da presença do Espírito Santo, do Deus Criador, de Cristo Jesus, o Deus que se despojou de toda a honra, glória e poder e veio viver no meio de nós. O Senhor Jesus, o Deus Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso Iluminador, o nosso Orientador. Ó Pai, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Traga-nos aqueles que estão abatidos, tristes, alegria. E que a alegria do Senhor seja a nossa força ao longo de todo esse dia, dessa manhã, dessa tarde, dessa noite. Aqueles que já saíram, aqueles que estão para sair e aqueles que estão chegando. Amado Deus, que tem nos dado tanto. Que nenhuma seta do inimigo prevaleça contra os teus filhos. E em nome de Cristo Jesus, que o nosso ânimo, a nossa força seja fortalecido na presença da triunidade. O Pai, o Filho e o Espírito. Oh, amado, oh, amada, entregue a sua vida, a minha, que nós venhamos sempre estar presente de Ti, Senhor. E o Espírito Santo entre dentro de nós. E assim nós queremos, ó Pai, nesse momento, ouvir a Tua palavra, transformar-nos. Que aqui, ó Pai, esse irmão que está saindo nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, seja um guerreiro e uma guerreira, essa irmã em Cristo Jesus. Jesus Cristo, no meio da nossa jornada. Muitas vezes, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, estamos cansados, desanimados, abatidos por casamentos destruídos, perca de emprego, assim como perda das esperanças, Senhor. Assim como, ó Deus, também resultados de doenças que muitas vezes cremos que não sejam curadas, mas em Cristo Jesus, em fé, oração, mudança de comportamento, de alimentação, somos fortificados na presença de Ti. E aí nós podemos assim olharmos para o alto, aonde está o nosso socorro, que é o Senhor. Te pedimos, ó Pai, que a Tua mão continue a nos guiar, a guiar esse irmão, essa irmã. Dai-nos discernimento, abra os nossos olhos, caiam as escamas dos nossos olhos. Dai-nos paciência e visão espiritual, ó Pai. Senhor Deus, lembra-nos, Senhor, Criador de tudo e de tudo. E ainda que pereçamos sozinhos, Senhor, o Senhor está presente em cada passo, em cada lágrima desse irmão, dessa irmã, em cada silêncio. O Teu amor nos cobre e que nossos olhos espirituais em Cristo Jesus sejam abertos para ver que existe um exército celestial ao nosso redor, como Eliseu, Senhor. Que cada batalha hoje, na vida desse irmão, na minha, na nossa, a cada batalha seja vencida com louvor, jejum e principalmente oração, jejum e obediência. Ó Pai amado, santos, e o Senhor é santo, 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 santo do Altíssimo. Pai, que esse irmão, essa irmã, ao começar, ao continuar e ao encerrar esse dia, venha entregar a Ti todo
o começo do cansaço, da frustração, o medo. Levamos nossa mente, lavamos a nossa mente com a tua santa palavra e poderosa palavra e nos deitamos sob a tua proteção, repreendendo, Senhor, todo o passado, insônias, ansiedade, angústia, sonhos que nos atormentam. Pai amado, toma a nossa família, toma as nossas filhas, os nossos filhos, as nossas cunhadas, os nossos irmãos carnais, irmãos em Cristo. Toma, Senhor, a nossa casa, nossos sobrinhos, nossa sobrinha, os nossos primos e primas, toda a nossa família, Senhor. Porque a nossa casa é a casa do Senhor. E que a paz que exceda todo o entendimento invada cada coração aqui presente. Sabemos que em Ti a vitória é garantida, Senhor, mesmo em noites escuras, a Tua luz não se apaga. Em nome de Jesus, que o descanso venha cheio da Tua presença. É assim que nós cremos nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Amém, meu irmão, minha irmã? Ei, glória! A oração é o fermento da sua alma, meu irmão. Nossas filhas lindas. Filhas, vou te contar um testemunho. Procurei várias vezes nas minhas depressões, nas minhas lepras espirituais, nos meus desesperos e nas minhas angústias. Procurei de tudo: álcool, droga, prostituição, coach, outras seitas e remédio de depressão, terapia. E sabe por que não me curou? Filhas lindas, maravilhosas, cunhadas, primas, amigos, sabe por que não me curou? Porque eu não conhecia a verdadeira palavra de Deus, simples, poderosa e libertadora. Religiões te escraviza, falsos pastores te escraviza, faz você escravo. Quando eu ia na terapia, queridos irmãos, queridas irmãs, pagava caro. Quando eu saía de lá, estava sozinho no mundo, na guerra, porque o inimigo não dorme. Quem dorme? Você, eu, nós dormimos. Mas o inimigo está ativo, perante de você, esperando uma pequena fresta para vir com toda a legião de demônios para destruir a sua vida, destruir a criação. Irmãos amados, queridos, entra com roubo, prostituição, droga, depressão, remédio no sistema de governo. E é assim, meu irmão, minhas filhas lindas, nossas filhas que amamos. Quando lá em Gênesis, não pense que você está sozinho. Travamos muitas batalhas e derrota, mas em Cristo Jesus foi onde que eu encontrei a vitória. E você também tem esse poder de ser livre. Porque o cristianismo, o verdadeiro cristão, que ouve a verdadeira palavra de Cristo Jesus, ele é, queridos irmãos, queridas irmãs, é libertação da sua vida, das drogas, das depressões, da humilhação, da arrogância, da prepotência, do álcool, do vício. Mas você tem que realmente entregar a sua vida. Irmão, irmã, lá em Gênesis 10, a tábua das nações, queridos. Você lembra lá? Foi assim que eu me libertei, orando todos os dias, meditando na palavra de Deus. E não foi fácil, irmão. Levou tempo, muito tempo.
Esse capítulo é muitas vezes chamado de a Tábua das Nações. Ele lista os descendentes dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, amado. A genealogia, a descendência apresentada aqui não é apenas uma linhagem familiar, mas é um mapa profético de expansão de toda essa humanidade após o dilúvio. Queridos, queridas, cada nome representa um povo, uma cultura, um território. É uma parte do plano maravilhoso, redentor de Deus. Você, se a gente meditar nessa palavra, nós observamos as nações listadas. Nós compreendemos como a promessa de Gênesis nos mostra em Gênesis, aqui, queridos, 9, versículo 1. Deus manda essa mensagem: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra de quê? De coisas boas. E aí começa, meu irmão, começa a se cumprir o significado espiritual da separação das nações, meu irmão e minha irmã. No plano espiritual, queridos, você pode meditar, você, assim, pastor Gleison, Gênesis 10 aponta para a diversidade dentro do propósito do Criador, o Deus, o Divino, que antes da fundação do mundo já pairavam sobre as águas a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Deus não criou uma humanidade uniforme, minha amada, meu amado, mas múltipla, entre cores, raças, para que todos, de todos os povos, meu amado, pudesse recolher o seu Criador e serem chamados à salvação. A salvação, meu irmão, a salvação, a salvação. Queridos, queridas, o Novo Testamento, aonde em Atos 17 e 26, eu amo ler a Bíblia, meu irmão, e eu quero te dizer um negócio. Eu estava desanimado, a gente esfria, mas voltei novamente com uma palavra tão poderosa do irmão Vinícius. Ele foi um fermento, e eu estou voltando novamente, porque o inimigo não é brincadeira, meu irmão. Atos 17 e 26. Apóstolo Paulo, ex-terrorista, um dos maiores perseguidores de cristãos, matava pessoas, crianças, e olha como Deus fez, transformou a vida desse homem que eu sou. Eu gosto, eu amo ouvir e meditar na palavra do querido, amado apóstolo Paulo, que era Saulo de Saulo. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Meu irmão, minha irmã, cada nação, cada povo, cada tribo tem um lugar no plano de Deus. Você não está sozinho hoje, minha irmã, meu irmão. Nossas filhas lindas, parente, família. A sua origem não é aleatória, queridos, queridas. A minha, a sua, a nossa, não é aleatória. Há um propósito de forças maiores do bem eterno sobre a minha, sua vida. E essa força maior do bem
poderosa, é acima de toda a força negativa do mal, do inimigo, Satanás, do príncipe, do demônio, desse mundo macabro, organizado, queridos, queridas. Essa mensagem do Novo Testamento, aonde estamos interligados, conectados da criação até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo em Apocalipse. A dispersão das nações em Gênesis 10 é o pano de fundo para o clímax de Gênesis 11, meu irmão. A Torre de Babel. E que Torre de Babel nós vivemos hoje? Mas no Novo Testamento há uma versão poderosa. Você lembra lá quando você vai lá no final do livro da Bíblia, em Novo Testamento, lá em Apocalipse, querido? Gênesis 10, 11. As línguas se dividem. Atos 2, no Pentecostes, as línguas se unem pelo Espírito Santo. A Torre de Babel. Mas no Novo Testamento, querido, há uma versão poderosa. Gênesis de 10 a 11 é aonde as línguas se dividem. Mas em Atos 2, Pentecoste, meu irmão, minha irmã, as línguas se unem pelo Espírito Santo. O que foi, meu amado? Separado por orgulhos humanos em Babel, prostituição, mentira, arrogância, prepotência, meu amado. O que foi separado por orgulho humano em Babel é reunido por humildade, poder no cenáculo. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo começa a alcançar os descendentes daqueles, ó Pai, amados, de Gênesis 10, queridos, queridas. E é assim que nós começamos, meu amado, minha amada, conectando com Deus, e somos conectados até hoje com os dias atuais. Hoje, filhas lindas, presente de Deus em nossa vida, em tempos de guerra, irmão, você que está saindo, já saiu, em tempos de guerra, confusão, isolamento, muitos sentem sozinhos e derrotados, assim como eu senti. Mas hoje eu sei que Cristo Jesus está comigo como uma esposa. É por isso que eu preencho a minha vida com a palavra de Deus, oração, os nossos carros com louvores a Deus, a nossa casa. Ah, porque você é santo, é melhor do que os outros? Não, é porque eu sou dos mais miseráveis, pecadores, fracos. E sei que eu posso fazer o que eu quero, mas eu não devo, como você também, porque eu represento pecador, dos mais miseráveis, quero representar Cristo Jesus. E é só orando, meu irmão, tendo muita fé, entendimento, irmã, filhas, irmão, cunhadas, parente. Muitos sentem sozinhos e derrotados, mas foi em Cristo Jesus e é em Cristo Jesus que você sente e tem a vitória, seja qual seja a sua situação hoje. Mas em Cristo Jesus, você pode ter certeza, é a ponte, é a conexão entre Gênesis e Apocalipse, entre o começo da história e a promessa final. Cristo Jesus vive dentro de você, meu irmão, minha irmã. Não existe nada mais poderosa, palavra de libertação, do que o cristianismo. Não a religião, mas o cristianismo. O mesmo Deus que organizou os povos, permitiu a guerra. O mesmo Deus que organizou os povos, levantou o profeta. O mesmo Deus que organizou os povos, também enviou o Filho
o Deus Altíssimo, Jesus Cristo, para dizer: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos, meu querido, minha querida. Mateus, capítulo 28, amado. Jesus Cristo está com você, meu irmão, minha irmã, agora mesmo, nesse momento. Seja qual a sua situação, as suas depressões, suas lepras espirituais. Mesmo se tudo desmoronar ao seu lado, ao seu redor. Eu já me senti muito assim, meu irmão, minha irmã, família, cunhados. Lembra-se de que Deus já escreveu o fim e o final é de vitória. Então hoje o seu dia é de vitória. Queridos irmãos, queridas irmãs, em Gênesis 10, ao Calvário, de Babel a Pentecoste, de Noé a Jesus, o Senhor sempre conduziu o seu povo, mesmo nas derrotas aparentes. Você pode ter perdido uma batalha, meu querido. Eu perdi várias batalhas na minha vida. Mas pode estar ferido, cansado, ou até desacreditado, desanimado de tudo. Quantas vezes estive em altas tempestades, filhas, com barco sem remo, sem leme. Mas eu não conhecia o caminho do Espírito Santo para me levar a portos seguros. Mas a partir do momento que fui preenchido por esse poder, a minha vida mudou e tudo se transformou. Como pode transformar a sua agora? Desde que você, em arrependimento de tudo de errado e ruim que você fez, você procure uma verdadeira congregação que prega a verdadeira palavra de Cristo Jesus. Nada de cair para trás, vomitar, bater cabeça e falsas promessas e falsos pastores, falsos mestres, lobos, escarnecedores com pele de ovelha. Mas se você procurar uma verdadeira congregação com a palavra nas Escrituras sagradas do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vitória é certa em arrependimento e batismo no Espírito e mudança de comportamento. Não adianta você participar de uma congregação, não ter arrependimento e não mudar o seu comportamento. Você vai queimar no inferno, lá no lago de fogo, queridos, queridas, filhas, filhos, irmãos, pastores, lá no lago de fogo, conforme as Escrituras sagradas nos mostram. Um lago de fogo com enxofre. Mas se você realmente aceitar Cristo Jesus como seu único Salvador e Redentor, a sua vitória já está escrita no sangue do Cordeiro. Você não está sozinho, você é o herdeiro de uma promessa. Deus não erra endereço, meu querido, minha querida, filhas lindas, maravilhosas. Ele está vindo ao teu encontro, mas você tem que abrir os corações, querido. Abrir o coração. Você tem que abrir o coração. Você tem que ter mudança de comportamento, meu amado. Como mudar de comportamento? Aonde, queridos, que na Bíblia diz que o batismo simplesmente das águas, e se você não for batizado no Espírito, você não é salvo. Porque se você não tiver arrependimento e você
não mudar de comportamento, você não terá a sua salvação. Vírgula. Faça uma meditação, irmão. Faça uma meditação. Batismo nas águas, sem o Espírito e sem arrependimento, não há salvação, não te salva. É o que nós vemos, irmãos, de carteirinha, peso de consciência, drogando, prostituindo, mentindo, porque não foram batizados no Espírito. Não consegue ter o caráter, a moral, a dignidade do nosso Senhor Jesus o Cristo, de mudança. Foram batizados nas águas, mas apenas um símbolo visível para a comunidade, de uma mudança interior invisível. Meu irmão, quantos pastores também, pastoras, muitos creem que ao serem batizados nas águas, meu irmão, minha irmã, já estão salvos. Mas isso é apenas o início da caminhada, não o fim. O batismo nas águas é um ato público de fé. Aí não é uma magia, não é mágico ou ritual que garante o céu, meu amado, minha amada. E é assim, meu querido, minha querida, que nos diz, quando você vai lá em Mateus 1, ele nos fala, um versículo, sabe aí, ô Benício, qual é? Mateus 1:8. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com, isso mesmo, com o Espírito Santo. João Batista deixava claro, sem o batismo do Espírito, pastor, pastoras, irmãos, irmãs, sem o batismo do Espírito, a transformação não é completa. Pergunta a você, diácono, diaconisa, você já foi batizado no Espírito? Queridos, queridas, é preciso nascer das águas e do Espírito. Mas, mesmo assim, você não acredita? Você acha que você já é salvo? Mas quando você parte, caminha para o apóstolo João, capítulo 3, tem uma passagem que diz que quem não nascer das águas e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Jesus falou essa passagem, irmão. Em verdade te digo, quem não nascer das águas do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Jesus mesmo nos ensina da dupla existência, nascer das águas, batismo, e nascer do Espírito, nova vida, mudança de comportamento, parar de prostituir, parar de roubar, parar de mentir, parar de se drogar, porque o dia que você entender, queridos, que nós somos o poder, que nós temos o poder de Deus através do Deus Espírito Santo e que nós somos o templo do Espírito Santo. Você já meditou nessa palavra de ser o templo do Espírito Santo, queridos, queridas? Meu irmão, minha irmã, se você não tiver mudança de comportamento, sem arrependimento verdadeiro, não há
não há salvação. Arrependei-vos, a cada um de vós, seja batizado em nome de Cristo Jesus, para a remissão dos pecados. E recebereis o dom de quem? Do Espírito. Então, se você não arrepender, meu irmão, você não tem o dom do Espírito. O arrependimento vem antes do batismo. Foi aonde eu me arrependi de tudo que eu fiz. E me ajoelhei no assoalho, botei as mãos para cima e falei: Deus, me faça um homem novo, me faça uma pessoa nova. Eu não aguento mais. Minhas dores espirituais eram profundas. E logo depois vem a promessa do Espírito. Sem arrependimento, o batismo é apenas um mergulho seco, um mergulho na água, sem transformação. Meu querido, minha querida, é preciso nascer da água e do Espírito. Porque Marcos nos disse que ele batizou com água, mas quem vai batizar verdadeiramente, assim, é o Espírito Santo, meu querido, minha querida. Amo essa passagem. Arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão de pecados, e receberei o dom do Espírito. Sem transformação, você é uma pessoa, um crente morno. Uma vida que não muda, não foi alcançada pela salvação. Você que continua prostituindo, traindo seu marido, a esposa traindo o marido traindo a esposa, fumando maconha, cheirando cocaína e se drogando, você não conseguiu entender. Eu estou falando você crente, porque o mundo já dos maligno, meu irmão. Quem está no mundo já pertence ao maligno, porque entrou a morte no mundo, entrou a morte. Veja o que o sistema de governo nos faz e nos propõe e nos dá. Deixe as drogas, a prostituição, tudo. Mas Cristo Jesus é salvação, é vida, é caminho, é purificação, é mudança de comportamento. Uma vida que não muda não foi alcançada pela salvação, irmão, irmã. Você que está aí na congregação, você quer mudar? Você que já tem muito tempo de carteirinha, você conseguiu mudar? João Batista já dizia, meu querido, que não adianta só vir para o batismo, você tem que produzir o fruto. E se o comportamento não muda, o coração não mudou. Não é pelo ritual, meu amado, minha amada. Quantas igrejas são ritualísticas? Passa aquela mensagem, aquele louvorzão e passa aquela cheio de luzes, de cantores e de coisas e vamos. Daqui a pouco, na hora que você sai da igreja, você continua a mesma porcaria que você era antes, queridos. A mesma pessoa, o velho homem. Não é pelo ritual, queridos. Não é você cair, bater cabeça, tentar derrubar os outros. É você ser mudado pelo Espírito Santo. Não é pelo ritual, mas é pela fé, operante em amor, transformação. Quando você vai em Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu para Gálatas: pois em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que atua pelo amor, pela mudança de comportamento, pela sua própria transformação. Hoje, meus amados, minhas amadas, queridos, queridas, podemos dizer, nem o batismo sem arrependimento, nem uma vida de igreja sem transformação tem valor algum. O que conta é uma fé viva que se manifesta em frutos. Irmãos e irmãs, o batismo nas águas é necessário. Sim, é necessário, irmão, irmã. Pastor,
Gleidson, irmãos, irmãs, filhas, irmã Neuzi, queridos, queridas, pastor José, o batismo nas águas é necessário? Sim, lógico. Mas ele não substitui o batismo do Espírito e nenhum dos dois substitui o arrependimento verdadeiro. Não pense que porque você foi mergulhado, você está pronto. Não pense, queridos, queridas, que porque vai à igreja, sua salvação está garantida. Não pense que porque vai à igreja, sua salvação está garantida. Você precisa nascer de novo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa viver, queridos, queridos, diferente. Meu irmão, minha irmã, você precisa mudar de comportamento. Entender que você é o templo do Espírito Santo. Porque, queridos, queridas, a oração curta, todos os momentos da sua vida, orar onde você esteja, para selar você com Deus, onde você estiver, dentro do seu carro, no banheiro, situação que está passando, porque você é o templo do Espírito Santo. A presença de Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, queridos. Você lembra lá em Atos 17? Atos 17, meu irmão, versículo 24. 17, 24, meu irmão. Ó Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. Quantos crentes, quantos cristãos adoram templos, placas, mas não conseguiram ser o templo do Deus Espírito Santo. Não conseguiram ser o templo de Cristo Jesus e tampouco do Criador Deus. Não conseguiram ser o templo do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, no Antigo Testamento a presença de Deus se manifestava no tabernáculo e depois no templo de Salomão, queridos, queridos. Mas hoje eu, você, nós somos a sua morada viva, nós somos a igreja viva de Cristo Jesus. A glória que antes estava escondida atrás do véu, hoje habita dentro de você, meu irmão, minha irmã, em nós. Você não precisa de remédio de depressão, você não precisa nenhum coach, você não precisa de nenhum pastor, de nenhum líder religioso, você não precisa de nenhuma congregação. Sim, participar de uma congregação, mas a congregação não te salvará. Muitas congregações vão até levar você para o caminho do inferno, meu irmão, com falsas promessas de homem, mas assim é o que eu quero lhe dizer, é que quando você sentir que você é o templo do Espírito Santo, você não vai prostituir, você não vai mentir, você não vai trair o seu marido não vai te trair, você não vai roubar, você não vai tomar vantagem em negócio, você vai pensar que você representa alguém, e alguém vivo, que morreu por você, nós na cruz. Pela justiça de Deus que iria colocar em todos nós a destruição total novamente, Ele no amor eterno demonstrando a criação, você, colocou tudo ali na cruz em Cristo Jesus. E nós continuamos, ainda assim, a glória que Deus nos dá, nós jogamos fora o tempo todo, devido
não representarmos e não sermos um verdadeiro cristão com batismo no Espírito. E foi assim. A glória que antes estava escondida atrás do véu, hoje habita dentro de você, meu amado. O Espírito Santo mora, habita, convive dentro de você, de nós. Você vê quando o apóstolo Paulo escreveu para Coríntios, meu irmão, minha irmã. 6, 19 a 20. Ou não sabeis que o vosso corpo, olhe, guarde aí, irmão, irmã, vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de quem? De Satanás, do inimigo, que vive na primeira camada, segunda, terceira, primeira, segunda camada dos principados e das potestades, irmão? Não, lógico que não. Habita em vós, proveniente de Deus, da última camada celestial, que todos nós estaremos lá com aqueles que receberam verdadeiramente Jesus como seu único Salvador e Redentor, é o que nós acreditamos como verdadeiro cristão, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprados por um preço. Qual é o preço, meu irmão, minha irmã? Glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você vai cair hoje, irmão. Sim, você pode perder uma batalha, mas a vitória é sua se você se redimir novamente e deixar que o Espírito Santo, você não precisa falar em língua, deixar que o Espírito Santo habite a sua vida, transforme a sua vida. Essa palavra é poderosa, porque você é morada santa, o seu corpo é santo. Você não é qualquer pessoa, você é um vaso escolhido, selado pelo Espírito Santo, mas desde que você se entregue para Cristo. É com grande honra, queridos, queridas. É com grande honra e também vem com grande responsabilidade. Porque se você considera, ou eu considero que sou templo, eu não posso viver de qualquer maneira, não é verdade? Irmã de carteirinha, irmão de carteirinha, irmão cristão de carteirinha. Seu Espírito Santo habita em mim, em você, em nós, o meu, os nossos olhos, a minha boca, a sua boca, a minha mão, as nossas mãos, os nossos pensamentos, tudo precisa ser o quê? Pastores, pastora? Ser glorificado. Precisam glorificar o Deus que vive dentro de mim, de você. Ah, mas você está inventando isso, irmão. Sim, estou inventando, porque quando você vai lá na palavra verdadeira de Deus, transcrita no livro dos livros, a Sagrada, Bíblia Sagrada das Escrituras, transcrição das Escrituras Sagradas, irmão. Efésios 4:30 nos diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Olha aí, meu irmão, você, qual é a sua manhã, a sua tarde hoje? Como que você está, querido, querido? Você está entretecendo? Faça essa pergunta para você. Não precisa você ficar sentada, deitada lá no divã e ouvindo. Uma pessoa que geralmente não tem moral, não tem caráter, não tem dignidade, fuma, cheira, prostitui e cheio de técnicas para te orientar alguma coisa. Não serviu para mim. Pode servir para você, mas para mim não serviu. A tal da terapia. E é chique, né? Falar, hoje eu vou para minha terapeuta. Hoje eu tenho terapia. Não, hoje eu tenho estudo bíblico. Não, hoje eu tenho que ler, hoje eu tenho que jejuar, hoje eu tenho que orar, hoje eu tenho que estar aqui presente. Essa é a verdadeira terapia que te cura, que te muda, porque quando você sai do seu terapeuta, minha amiga, meu irmão, você está sozinho. E o inimigo está ali com você de novo, te dando as iguarias da vida, em troco de roubo, prostituição, mentira, drogas.
meu irmão, minha irmã. Efésios 1, 19 e 20. E qual a sobre excelência, grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Meu irmão, minha irmã, você tem o seu interior o mesmo poder que fez Jesus levantar do túmulo. Você tem autoridade, direito e legitimidade sobre o inferno, sobre o pecado, sobre toda acusação. Você não está sozinho, irmão, irmã. Você é templo, você é morada, você é herança de Deus, de Cristo Jesus e do Deus Espírito Santo. Meu irmão, qual o caminho que você quer tomar? O caminho de Cristo ou o caminho da escuridão, dos demônios? E eu já estive lá, meu irmão, perto. Quando estive uma vez, fui no médico, ele me deu uma injeção, uma anestesia e de morfina, minha glote fechou. E eu fui naquele túnel maravilhoso, aquela luz, aquela paz. Ei, como eu gostaria de estar lá. Vou estar no final. Mas o médico me entubou, fiquei 2 meses com a garganta toda dolorida e me trouxe. Só que na vinda Deus falou assim, não está na hora de você chegar aqui não, meu filho. Eu quero que você volte. Talvez seja para estar falando essa palavra, gravando essa palavra para você, meu irmão, minha irmã. E aí foi aonde eu voltei e passei para aquele mundo tenebroso, comecinho do inferno, pelo que eu vejo. Aquela escuridão, gritos eternos, tormentas. Imagine isso na sua mente hoje. Porque o que acaba, o que morre, o que é destruído, meu irmão e a irmã, uma vez só, é o nosso corpo podre, pecaminoso. Porque a nossa alma, nosso espírito, você vai ter 2 caminhos. O caminho da luz eterna, a última camada celestial, ou o caminho dos principados, potestades, do mundo dos demônios, do mundo organizado. E lá você queimará em gritos eternos, tormentas eternas, até os finais e finais da eternidade, irmão. Filho querido, filha querida, irmãos e irmãs, você não é fraco. Nós não somos fracos. E nós não somos derrotados. Eu, você, nós somos obra pronta. Irmãos e irmãs, vocês não são obras inacabadas, nem abandonados no meio do caminho. Porque eu, você, nós somos o templo vivo, escolhido, habitado pelo próprio Deus. Por isso eu, você, nós temos não somente o direito, o poder, mas a legitimidade. Nós precisamos viver como filho de Cristo, filho de Deus, da Trindade, filho do fogo. Nós devemos andar como luz, cabeça erguida, falarmos como embaixadores. Porque quem habita em você, em mim, em nós, em um verdadeiro cristão, não é um pensamento religioso, é o Espírito de Deus. Meu irmão, minha irmã, esse é o caminho da verdade, esse é o caminho que nos consola, esse é o caminho que nos transforma. É o caminho de hoje, amanhã e depois. Mas você pode falar, queridos irmãos, mas eu estou abatido, eu estou desesperançado, eu não tenho mais força para viver. Mesmo eu estando dentro da igreja, eu continuo prostituindo, eu continuo sendo um falso cristão, eu continuo não seguindo os verdadeiros caminhos
de Cristo Jesus e tampouco tendo o caráter e a moral de Cristo Jesus. Como é que eu posso me transformar usando a palavra de Deus nas Escrituras Sagradas, meu irmão, fazendo essa verdadeira terapia diária com você? Irmãos, irmãs, a oração é poderosa. Não é você somente orar. É você vigiar. Vigiar e orar o tempo todo, meu irmão. Temos várias passagens, vários exemplos na Bíblia, queridos, queridas. E então é assim que eu e você temos todo esse poder do nosso grande Deus, meu amado. Meu irmão, primeiro é reconhecer que Deus te ouve. Você que está dentro da igreja e não consegue ter mudança, continua nas redes sociais a pornografia, continua dentro da igreja, tomando a ceia e prostituindo, traindo seu marido, fumando sua maconha, não respeitando que você é o templo do Espírito Santo. O primeiro passo que você tem que fazer é reconhecer, meu irmão, que Deus te ouve. Você lembra lá em Salmos? O que Salmos fala? 51, 17. O sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, Ele assim não desprezará a tua oferta, meu irmão. Você abriu o seu coração? Você não negou o seu erro? Você não tentou encobrir? Isso agrada ao Pai. Ele não despreza um filho que volta ferido, mas sincero, puro, de renovação. Você que está dentro da igreja, na congregação, glória a Deus, mesmo com seus pecados, mude agora, meu irmão, minha irmã. A luta da carne é real, mas não é eterna. O apóstolo Paulo tem falado para os romanos que ele mesmo, na carne dele, não habita nada de bom, porque ele falava que não conseguia fazer o bem que queria, mas o mal que não queria, ele fazia. Quantas vezes é assim? Porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Até esse homem, queridos, apóstolo Paulo, lutou com isso, mas ele não desistiu, ele entregou a luta ao Espírito, porque dá para Romanos novamente, ele mostrou que mesmo naquela luta, que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, esse sim ele faz. Ele recebendo a presença do Espírito Santo, seguindo os caminhos de Cristo Jesus,
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, porque não é mais escravo do pecado, escravo do demônio, de Satanás, o príncipe dos demônios desse mundo organizado, porque a lei do Espírito da vida, meu irmão, é em Cristo Jesus. Porque livrou-se do pecado e da morte. O que diz lá, meu irmão, Romanos? Irmão Júlio, o que diz lá? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus se livrou da lei, do pecado e da morte, meu irmão. A palavra é o teu espelho, meu irmão, minha irmã, e a tua espada. A palavra de Deus é viva, a palavra de Cristo Jesus é poderosa. A orientação, consolação do Espírito Santo é viva, é poderosa, é eficaz. Mas corta, mais cortante, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até dividir a alma e o espírito. Paulo mandou essa mensagem poderosa para os Hebreus em 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até dividir a alma e o espírito. Irmão, irmã, filhas lindas, maravilhosas, comece hoje essa terapia com Deus, com a palavra. Você vai ver como isso vai mudar a sua vida. Você vai ter um testemunho lindo, como eu tive. Não como um peso, mas como um remédio diário para a sua alma, para o seu dia, para o dia se preparando como um soldado para a vitória. Mas que você, e mesmo queridos, queridas, filhas, sobrinhos, parentes, mesmo que você, porque não se afaste dela, leia, chore, grite, ore, clame, mas não abandone a palavra tão linda, maravilhosa da Bíblia Sagrada, queridos irmãos. Confesse a um irmão de confiança e caminhe junto, meu irmão, minha irmã. E assim é que eu, você, nós possamos ter essa presença maravilhosa de Deus. Medita, filha, filho, sobrinho, sobrinha. Faça essa meditação, porque o nosso Deus, Ele é vivo dentro de nós. Ele não é um Deus de batonzinho, de roupinha. Ele é um Deus vivo, conversa com nós o tempo todo. Vigiai e orai o tempo todo. Esse é o nosso Deus. Não é orar. Quantos irmãos oram, mas não vigiam e pecam, caem na tentação. A palavra direta de Cristo Jesus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Apóstolo Mateus 26, 41 falou essa passagem de Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, você lembra lá no Getsemane? Jesus falou isso nas vésperas da crucificação, da angústia, da morte, quando até os apóstolos dormiram no momento mais decisivo, onde um poder espiritual ali entrou, habitou neles e dormiram. Isso nos mostra que sem vigilância, queridos, queridas, pastores, pastoras, e oração, até os mais próximos de Cristo podem cair. Aqueles que acham que estão protegidos podem cair. Você lembra lá a vigilância de Neemias?
Mas nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra ele de dia e de noite, por causas dele. Neemias, queridos, reconstruiu os muros de Jerusalém com uma mão na espada e outra na ferramenta. Isso é vida cristã real. Orar, trabalhar e vigiar. Ah, mas eu sou forte, eu sou protegido. Queridos, queridas, queda de Davi, falta de vigilância. A primeira época em que os reis, saíam para a guerra, Davi ficou em casa. E viu o quê? Olha aí, a prostituição, a queda. E viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aonde o profeta Samuel, 2 Samuel 11, de 1 a 2. Davi não estava onde deveria estar. Quantas vezes você, nós não estamos aonde deveríamos estar? E por isso caiu a falta de vigilância. Abriu uma porta para o adultério e assim para a morte. Por isso, vigiar é estar no lugar certo, fazer o que Deus mandou. A armadura espiritual, meu irmão, exige vigilância. Depois de falar sobre todas as armaduras de Deus, lembra que Paulo terminou falando? Orem e vigiem. Sem isso, até de armadura você cai, meu irmão. Vamos lá para Efésios. O apóstolo Paulo comentou que Jesus tem orientado o apóstolo Paulo através do poder do Espírito, orando em todo tempo, com todo e toda oração e súplica. Aonde? No Espírito. E o que? Vigiando nisto com toda a presença. Meu querido, minha querida. As 10 virgens, só metade vigiavam. Mateus relatou: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. As virgens nécias tinham lâmpadas, mas não tinham azeite. Hoje muitos têm aparência de fé, mas, queridos irmãos, falta o fogo da oração e da vigilância. Quando o noivo veio, já era tarde. Meu irmão, minha irmã, eu tenho uma palavra profética para você hoje. Não minha, mas de Cristo, porque eu sou dos mais miseráveis. Irmão, irmã, o inimigo não dorme. Ele ronda como leão, esperando quem esteja desligado, enfraquecido, distraído, para devorá-lo. Vigiai no olhar, fuja daquilo, meu irmão, minha irmã, que contamina os seus olhos. Vigiai na mente, resista aos pensamentos do inimigo que não vêm de Deus. Queridos, vigiai no coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. E orai, e orai, e orai. Mesmo que não sinta nada, mesmo que esteja você fraco, continue orando. Assim, meu irmão, oremos. Oremos para o término da vitória desse dia. Amém? Amém. Feche seus olhos e seja qual a situação você já está com o fogo do Espírito Santo. Amém.
Amém. Pai eterno, Senhor dos exércitos, Deus santo e poderoso, estamos aqui novamente, Senhor, nesse começo da manhã, da tarde e da noite. Seja aqueles que já saíram, vão sair, irão sair, ó Pai. Nesta hora nos prostramos diante do Teu altar, não por mérito, mas pela Tua misericórdia. Reconhecemos, Senhor, que sem Ti nada somos. Somos barro, somos falhos, mas o Teu amor nos cobre, nos restaura e nos levanta, nos dá todo o poder. Nós Te adoramos, Rei da Glória, Te exaltamos, Senhor, Te exaltamos, meu Pai, Te exaltamos eternamente, para que a Tua honra e glória, Senhor, esteja sempre presente de nós. Oh, Deus amado, como é bom estar na Tua presença. Te exaltamos porque a vitória é Tua e nós somos Teus filhos, participantes da herança do Cordeiro. Senhor, Te agradecemos porque, mesmo em meio a tantas lutas, tempestades, quedas e aflições, o Senhor nunca nos abandonou. Tu és escudo, fortaleza, torre forte, socorro bem presente em nossas angústias, em nossos desesperos, em nossas lepras espirituais. Teu Espírito nos consola, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos, e nos convence e nos transforma, Pai. Aleluia, Senhor. Hoje oramos por vitória, não uma vitória segundo o mundo, mas a vitória da cruz, aquela que venceu o inferno e que derrotou o pecado e que nos libertou da morte eterna. Ó Pai Santo, queima agora com o Teu fogo tudo que não provém de Ti dentro de nós. Rasga o nosso coração, arranca a raiz da amargura, da prostituição, da mentira, do falso cristianismo, da religiosidade fria, Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, quebra o nosso orgulho, o nosso comodismo espiritual. Faz nascer de novo um homem interior cheio do Espírito, cheio de fruto e cheio de verdade. Em nome de Jesus declaramos vitória sobre o pecado, vitória sobre a carne, vitória sobre os vícios ocultos, vitória sobre a frieza espiritual, vitória sobre as depressões, o medo, a vergonha, a solidão. Porque Cristo em nós é a esperança da glória, ó Deus. Ó Pai amado, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Porque o sangue do Cordeiro, ó Pai, foi derramado, e sobre nós, pecadores, está o selo do Espírito Santo. Senhor Deus, unge cada mente com o Teu óleo fresco, toca os que estão cansados, os que estão no limite, os que estão à beira da desistência. Ó Deus, levante os abatidos, cura os quebrantados, perdoa os arrependidos, faça nova vida, faça nova todas as coisas, como diz a Tua palavra, ó Deus. Não aceitamos viver, ó Pai, de aparência, nem de tradição mortas. Queremos viver novidades da vida com um coração
inflados, olhos espirituais abertos e boca cheia de louvor. Jesus, tu és o nosso general. Vai à frente nas nossas guerras. Lute por nós, grite por nós, abra caminhos aonde parece não haver. Como Moisés à frente do mar, como Davi diante de Golias, como Daniel na cova dos leões, nós confiamos no Deus das causas impossíveis. Declaramos que hoje é dia de vitória, hoje é dia de liberdade, de restauração, de reconciliação e de salvação. Satanás não tem poder sobre nós, o inferno perdeu, a carne está crucificada, o velho homem morreu e o novo homem se levanta cheio do Espírito Santo, cheio da palavra e cheio de autoridade. Somos templo do Deus vivo, somos escolhidos, amados, chamados, justificados e enviados. E agora, com fé e alegria, nós profetizamos em Cristo Jesus. Nós viveremos mais como os escravos, não mais como os escravos, mas como filhos. Não viveremos mais como derrotados, mas como guerreiros da luz. Porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores, a vitória é nossa. Para a glória, nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmão, queridos? Recebe essa palavra de libertação, reconciliação e de batismo, meu irmão, no Espírito. Amém.